Principais concorrentes do Palácio do Planalto estiveram no Paraná neste último final de semana. Na sexta-feira, Jair Bolsonaro do PL visitou a cidade de Prudentópolis, no centro-sul do estado, e também realizou um comício no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina. Quem esteve em Londrina para conferir como foi a passagem do presidente da República pela maior cidade do interior do estado foi a repórter Beatriz Frener. Em Prudentópolis, na região central do estado, Bolsonaro participou de uma motociata. A cidade é considerada a maior colônia de ucranianos e descendentes no Brasil. O presidente e candidato à reeleição pelo PL saudou os imigrantes e discursou no centro da cidade. Ele falou sobre a situação política da Nicarágua, país da América Central onde opositores do governo têm sofrido retaliações. Vocês, em grande parte, têm um país de origem. Um país pacífico, um país também produtor rural, que nas bandeiras de lá imperam as mesmas cores da bandeira daqui. Somos irmãos. O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Esta é a sexta passagem de Bolsonaro pelo Paraná somente neste ano. Depois de Prudentópolis, o presidente e candidato veio até o norte do estado, onde cumpriu a agenda aqui em Londrina. O trecho de 11 quilômetros do aeroporto até o local do evento foi percorrido também em motociata. Na arena do Parque de Exposições Ney Braga, ele falou sobre a importância do agronegócio e de planos para a usina de Itaipu. Até há poucos anos, conhecida apenas como a empresa que gerava energia. Hoje, mais do que isso, ela acabou de concluir a segunda ponte com o Paraguai. Itaipu será um dos maiores centros de produção de peixe do Brasil. Porque nós estamos acertando essa parceria com o Paraguai. Na mesma noite, Bolsonaro voltou a Brasília, de onde partiria para uma viagem à Inglaterra, para participar do funeral da Rainha Elizabeth II. Já no sábado, quem marcou presença no Paraná foi o ex-presidente Lula. Ele veio a Curitiba para participar de um comício na Boca Maldita, região central da cidade. Acompanhado de diversos candidatos e lideranças políticas de esquerda, o petista discursou para um público estimado de 12 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. O repórter Rafael Augustus esteve no evento aqui na capital. Vamos conferir. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de comício na Boca Maldita, centro de Curitiba, tradicional ponto político da capital do Paraná. Diversas entidades e movimentos sociais estiveram no evento, que precisou ser paralisado por alguns minutos para que apoiadores desocupassem uma tenda que corria o risco de desabar. No único compromisso do candidato no Paraná, Lula falou sobre os governos do PT, voltou a criticar o atual presidente e disse que pretende aumentar o número de ministérios. Vai voltar o Ministério da Mulher, vai voltar o Ministério da Igualdade Racial. Nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários e os indígenas vão ter direito de ter um ministério e cuidar da sua própria terra. Nós queremos dizer que o Ministério da Cultura vai voltar e em cada capital vai ter um comitê cultural. Logo depois da visita em Londrina, Jair Bolsonaro viajou para a Inglaterra, onde participou das homenagens à Rainha Elizabeth II, funeral que aconteceu nesta segunda-feira. Já Lula cumpriu a agenda no domingo em Santa Catarina. Ele participou de diversas atividades em Florianópolis. Vamos lá separar os dois eventos. Eu tive lá em Prudentópolis fazendo a cobertura do presidente Jair Bolsonaro para Record TV. Vi um pouco da mobilização lá. Tinha bastante gente, claro, levando em consideração o tamanho da cidade. Cidade pequena, 50 mil habitantes, e é mais fácil também que as pessoas vão até determinado local. Então é mais fácil o deslocamento. Tinha bastante gente por lá. Ele, pois, foi para Londrina. A Beatriz Frener mostrou pra gente os detalhes aí. Tinha cerca de 15 mil pessoas, segundo os organizadores, lá no Parque de Exposições Ney Braga. O Bolsonaro fez aquele discurso tradicional dele pro eleitor dele. Falou lá dos valores, da família, das liberdades individuais, e essa coisa da luta contra a esquerda. Não teve nada de novo na agenda, digamos assim. Agora, a agenda do Lula aqui em Curitiba no sábado, aí tem bastante novidade. A começar pela presença do Lula em Curitiba. Desde que foi preso aqui, ele ficou
mais de 500 dias preso aqui na capital paranaense, o Lula não tinha feito evento aberto. Ele até veio, é verdade, na filiação de Roberto Requião, mas era um evento mais restrito, mais fechado, né, com público controlado ali, militantes do partido. Dessa vez não, ele veio na Boca Maldita, que é um ponto muito tradicional aqui da cidade, do Paraná até, um ponto político de discussão política importante, e falou ali para muita gente. 12 mil pessoas é bastante gente para um sábado de manhã. O PT fala em 50, escola. A nota que o PT distribuiu fala em 50 mil pessoas, a PM fala em 12 mil. Está aqui registrado os dois públicos, né? O da PM, 12 mil, e dos organizadores do PT, que é 50 mil. Cada um faz a análise que quiser, mas me chamou a atenção, e até coloquei na minha coluna lá no portal Rick Mais, se quiser ver os detalhes, tem até fotos ali, foi a forma com que os manifestantes, apoiadores, tanto de Bolsonaro como de Lula, foram a esses eventos, né? O do Jair Bolsonaro, o pessoal foi por conta própria, pelo menos parece isso, né? As pessoas andaram vários quilômetros. Eu estava lá em Prudentópolis e ouvi relatos, gente que andou 300, 400 quilômetros para poder tentar chegar perto do presidente. Agora, já a questão do Lula, foram flagrados aí vários ônibus, né, de outros estados, inclusive, trazendo militantes ali na região central de Curitiba. Não é proibido isso, para deixar claro, né? As pessoas podem se organizar em ônibus, né, e ir para onde elas quiserem, inclusive para eventos políticos. Mas chamou a atenção disso, né, porque parece algo mais organizado. Tem levantamentos de órgãos de trânsito que constataram pelo menos 160 veículos vindos de outros estados no sábado pela manhã aqui a capital paranaense, principalmente oriundos de São Paulo e de Santa Catarina, que são estados vizinhos. Para o PT era muito importante fazer um grande ato em Curitiba, porque existe uma narrativa nacional que o Bolsonaro vai muito bem no sul do Brasil e o Lula vai mal. Então o PT tinha que mostrar grandes atos no sul para descolar dessa narrativa, tanto que fez o ato em Curitiba, fez em Floripa, fez em Porto Alegre, o ato bem grande. O Rio Grande do Sul tem uma tradição de votar na esquerda, o PT já dirigiu o estado várias vezes. Então, o Lula fez um giro aqui pelo sul do país e chamou a atenção a forma da mobilização dos militantes na questão do Lula, que foram lá reunidos em ônibus. Aí o pessoal pergunta, né, como é que isso foi pago? É uma questão que os militantes têm que responder lá. Enfim, não sei se alguém vai questionar judicialmente isso. Reforço, não é proibido que as pessoas se organizem e vão em ônibus, né? Agora tem que ver também se houve algum tipo de pagamento, ou se foram os próprios militantes que cotizaram por ali. Aí o judiciário que vai ter que responder se for provocado para isso. E para terminar a escola, tem um outro bastidor, que daí é a cara desse jornal. Nós contamos aqui o que acontece por trás dos panos, por baixo dos panos, que é o Renato Freitas, o ex-vereador do PT aqui da capital. Você lembra da história dele? Ele foi cassado aí por decoro parlamentar, por quebra de decoro, porque invadiu uma igreja aqui no centro histórico da capital. E ele estava lá, escola, mas não foi permitida a entrada dele no palanque. Ele ficou sentido com isso, né? Afinal, o PT usa o nome de Renato Freitas como um aglutinador de votos para a chapa de deputados estaduais. Lembrando o ouvinte, o espectador da live, que a eleição para deputado ela é proporcional. Então, o partido tem que fazer muito voto para carregar os seus candidatos. E o Renato Freitas é considerado um grande atrativo de votos dessa chapa. Mas ele não pôde subir no palanque. E até trazer aqui aspas do Renato Freitas, ele disse isso nas redes sociais: fiquei meio sentido de ninguém ter falado nada sobre a minha cassação, disse o Renato Freitas. Também está lá na minha coluna no portal Rick Mais, quem quiser saber os detalhes. E a militância do PT também questionou, viu, escola? Vários seguidores ali do Renato Freitas questionando, inclusive a Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional da Legenda, do porquê que o Renato não foi. E me chamou a atenção, porque eu vi o discurso do Lula todo depois, ele falou sobre racismo, ele falou sobre combate à discriminação, e tinha o exemplo do Renato Freitas, que o PT diz defender, que não foi utilizado pelo líder maior do partido. Não entendi nada, não sei se foi uma confusão, um mal entendido, ou se realmente optaram por deixar ele de fora, mas ele não gostou nada disso, escola. Foi inclusive um palanque bem populista, né? E popular, na verdade, nessa visita de Lula ao Paraná, com a ex-presidente Dilma também participando e estando presente em boa parte das ações. Como que eu chamo ela? A candidata à primeira-dama, é assim que eu chamo?
A mulher do Lula, enfim. A mulher do Lula lá, a Janja, também participou e teve gritos, enfim. Ela é candidata primeira. Eu não sei, eu não sei agora, fiquei pensando, não sei como que chama quem tá do lado do candidato à presidência. Mas, ela é paranaense, inclusive. É, paranaense, professora universitária, enfim. E também os candidatos, né? O Requião, a família Requião toda em cima do palanque. Então, assim, nas redes sociais é o que eu sempre digo: existem redes sociais e redes sociais. Uma delas é a que fala com a bolha da esquerda, que é o Twitter. Se você entrar no Twitter ou entrou no Twitter no fim de semana, você teria um resumo completo das interpretações e das sensações da esquerda. Já as outras redes sociais, o próprio Facebook, o YouTube, já é uma bolha um pouco mais dos seguidores ou pelo menos dos eleitores da direita. E aí você sente também a fala um pouco mais emotiva desses eleitores nas visitas do Jair Bolsonaro, presidente e candidato à reeleição aqui ao Paraná. Então é aquela coisa, Mike, a minha grande dúvida nesses dois eventos é se ambos conseguiram falar ou fazer algo para fora da bolha. Eles falaram sim com quem simpatiza com eles, mas eu tenho minhas dúvidas se conseguiram expandir o caminho para além da fronteira da esquerda e da direita, que é isso que tem acontecido nessa polarização toda da campanha, que a gente fica com a pulga atrás da orelha do que vai acontecer dia 2 de outubro. É uma boa questão, Escola. Eu acredito que não conseguiram falar para fora da bolha, até porque quem vai também em comício é militante, é a pessoa que quer ver ali o seu ídolo. Quase um show, né? Quase um show. Infelizmente, Escola, o brasileiro tem isso de votar em nomes, né? De um lado e de outro. Esqueçam, políticos são servidores que nós contratamos a cada 4 anos e pronto. Ninguém é ídolo, ninguém é nada além disso, de alguém que vai prestar um serviço. Eu, inclusive, Escola, de verdade, eu acho que político tinha que distribuir currículo, não santinho. Eles vão ser contratados, ora, você fez o quê? Qual que é a tua história? Qual que é a tua capivara? Tem, não tem? Foi já condenado? Não foi? É currículo, mas enfim, infelizmente tem gente que endeusa esse ou aquele, tá errado. Todo mundo que vai atrás de ídolos, em algum momento vai descobrir que ele tem pé de barro, mas é batata, só ver na história. Não precisa acreditar em mim, só lê a história e veja que acontece isso. E aí quem vai pro comício é um show, Escola. E eu confesso que eu vi cenas de show, segurança empurrando fã, assim, sabe? O negócio, enfim, cada um faz o que quiser, obviamente. Se gosta muito, tem que ir lá, tem que dever. Mas assim, um tom acima, assim, até para um debate político. Sabe quando que eu vejo que eles conseguem sair da bolha? É quando eles falam ou fazem algo que desagrada o não eleitorado. Aí sim eles expandem a bolha, mas é pro lado negativo, não vão conseguir angariar voto de jeito nenhum. Seja o Jair Bolsonaro lá na Inglaterra fazendo vídeo no posto de gasolina, levando o pastor junto na visita, seja o Lula fazendo e falando desmandos e não mandos que ele fez nesses últimos anos. Então, assim, o eleitor ele precisa colocar a mão na consciência, deixar a emoção de lado e pensar, o eleitor indeciso, tá? Não tô falando pro eleitor que já decidiu o voto. O eleitor indeciso ele precisa pensar fora da caixa para conseguir a sua simpatia mais perto daquilo que ele não vai se arrepender. É isso. Daqui a pouco vamos falar sobre indecisos com o Juliano Pedroso. Ele vai entrar daqui a pouquinho para comentar as pesquisas. Vamos falar já sobre isso com ele. Como é que os números tratam os indecisos? Em que momento eles tomam a decisão? Já que essa gente está indecisa. Quem falta para eles tomar? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Vamos falar sobre isso. E o Pedroso me lembra aqui o seguinte, que o Renato Freitas, ele teve a candidatura indeferida, apresentou recurso e concorre com o recurso. Se o recurso não passar, né, lá em Brasília, os votos dele são invalidados. Então os votos são perdidos, jogados no lixo mesmo. Então, além de tudo, o eleitor do Freitas será prejudicado, porque o voto dele, que poderia ir para outra pessoa de esquerda, né, ou até para a legenda do PT, não vai. Então você veja, e aí, Escola, mais eu vou bater, a lentidão do judiciário atrapalha o processo. E nesse caso a própria esquerda pode ser prejudicada, porque o pessoal vai dar um voto ali que escolheu por algum motivo e esse voto vai ser invalidado ali na frente. Agora,